Você já se perguntou por quê? Mesmo sem ter nada de errado acontecendo lá fora, algo dentro de você simplesmente não quer sair de casa? Por que, quando os convites chegam, quando as pessoas insistem para você participar daquele evento, daquela festa, daquele encontro, você sente uma resistência interna que não consegue explicar? Talvez você até tente se forçar, invente desculpas educadas ou simplesmente diga não, sem saber muito bem o porquê. E depois fica essa sensação estranha, como se você estivesse perdendo algo importante, como se fosse antissocial ou preguiçoso. Mas e se eu te dissesse que essa sua preferência por ficar em casa não é um defeito? E se, na verdade, isso fosse um sinal claro de que você é um dos escolhidos? Isso mesmo, aquele recolhimento que te julgam, essa necessidade de silêncio que poucos entendem, pode ser exatamente a prova de que sua alma está em um processo de despertar muito mais profundo do que você imagina. Hoje eu vou revelar 6 verdades espirituais sobre por que você, sendo um escolhido, ama ficar em casa. E no final deste vídeo, você vai entender que o que chamam de isolamento é, na verdade, sabedoria ancestral falando através de você. Se essa mensagem já está tocando algo lá no fundo do seu peito, se você está sentindo aquele arrepio de reconhecimento, curta este vídeo agora mesmo. Se inscreva no canal para não perder outros conteúdos sobre a jornada dos escolhidos. Porque vamos combinar, desde pequenos nos ensinaram que ser sociável é sinônimo de felicidade, que sair, se divertir, estar sempre rodeado de pessoas é sinal de uma vida plena e saudável. Mas e quando sua alma não ressoa com essa frequência? Quando o barulho do mundo não te chama e a multidão só te deixa exausto? Você não está errado. Você está despertando. E esse despertar pede recolhimento, pede silêncio, pede um ritmo completamente diferente do que o mundo considera normal. Primeira verdade: você possui uma percepção energética elevada. A primeira verdade que eu preciso te revelar é essa. Você sente as coisas de forma muito mais profunda do que imagina. O nome disso é percepção energética elevada. E ela costuma se manifestar com muita intensidade nas pessoas que estão passando por um processo de despertar espiritual. Talvez você já tenha vivido algo assim. Entrou em um lugar aparentemente normal, um consultório, uma loja, um restaurante, e de repente sentiu um aperto no peito, uma vontade de sair correndo sem explicação lógica. Ou então, passou algum tempo perto de alguém que parecia simpático, educado, sorridente, mas quando se afastou, se sentiu exausto, como se algo dentro de você tivesse sido drenado. Essa percepção não é frescura, não é exagero, e muito menos um defeito. É sua alma tentando te proteger. Pessoas que foram chamadas para uma missão maior carregam consigo uma sensibilidade espiritual muito aflorada. Elas percebem o que está por trás das palavras, sentem o que os olhos não mostram, captam a energia antes mesmo que o ambiente ou a pessoa se revele. É como se existisse uma antena invisível dentro de você, sempre ligada, captando tudo que está no ar, mesmo o que está oculto. E isso, apesar de ser um dom valioso, também pode ser extremamente cansativo. Você pode estar em uma reunião de trabalho e mesmo que todos estejam sorrindo, você sente uma tensão pairando no ar. Capta os conflitos não ditos, os jogos de poder silenciosos, os julgamentos disfarçados de cordialidade. Em uma festa, enquanto todos parecem felizes, algo dentro de você percebe o vazio por trás da euforia, a obrigação de se divertir, as máscaras que todos estão usando. Teve um dia em que alguém entrou na sua casa com boas palavras e gestos amigáveis, mas bastou a presença dessa pessoa para o ambiente mudar. O ar ficou pesado, sua cabeça começou a doer, seu humor oscilou e você nem entendeu direito o porquê. A visita foi embora e você sentiu um alívio quase imediato. Isso é percepção energética. Isso é o seu corpo e sua alma te protegendo de algo que a mente racional ainda não percebeu.
Essas situações, somadas ao excesso de estímulos do mundo, buzinas, gritos, cobranças, competição, fazem com que você volte para casa completamente esgotado. Você sente como se tivesse carregado um peso enorme durante o dia, mesmo sem ter feito esforço físico. E esse peso é, na verdade, a carga emocional e energética que você absorve dos ambientes e das pessoas. É como se você fosse uma esponja emocional atravessando um mar agitado. Cada gota que encosta em você é sentida com profundidade. As tristezas dos outros, as pressões, as ansiedades, os medos. Tudo isso te alcança. E quando a alma é sensível, ela absorve antes mesmo de entender. Por isso, não se culpe por evitar lugares lotados, por não gostar de festas barulhentas, por sentir necessidade de ficar mais em casa. Isso não é isolamento, é autoproteção energética. É sua alma dizendo, esse ambiente não me faz bem. Enquanto o mundo corre lá fora em uma velocidade desenfreada, buscando distração, barulho e excesso, o escolhido aprende a valorizar o silêncio, a pausa, a conexão com o invisível. Ele entende que existe uma sabedoria muito mais profunda no que é sentido do que no que é dito. E é esse nível de percepção que muitas vezes te faz parecer estranho para os outros. As pessoas te chamam de antissocial, exagerado, intenso demais. Mas no fundo, elas não conseguem entender o peso que é carregar a vibração de tudo ao redor. E você sente tudo. Você sente quando alguém está fingindo. Sente quando um ambiente tem energia pesada. Sente quando precisa sair, mesmo sem ter um motivo lógico. E mais importante, você sente quando está sendo chamado a voltar para dentro de si. É aí que surge a verdadeira proteção. É aí que a intuição te salva. E por isso, o recolhimento não é fraqueza, é força. Agora, eu quero te convidar a compartilhar comigo. Qual foi o momento mais forte em que você percebeu essa sensibilidade energética em sua vida? Você entrou num lugar e saiu mal? Se encontrou com alguém e se sentiu drenado? Escreve aqui nos comentários a sua experiência, porque o seu relato pode tocar profundamente outras almas sensíveis que ainda não conseguem dar nome ao que sentem. Compartilhar a sua vivência é uma forma de guiar outros escolhidos. É como estender a mão no escuro e acender uma luz para quem ainda está tentando entender por que sente tanto. Segunda verdade, sua casa é um templo sagrado. A segunda verdade é que, para quem é espiritualmente sensível, desperto e sente o chamado de algo maior, um verdadeiro escolhido. A casa não é apenas o lugar onde se mora, é o lugar onde a alma repousa. Um templo sagrado, invisível aos olhos do mundo, mas sentido profundamente no coração. Lá fora, a vida exige máscaras. Você precisa manter posturas, responder perguntas que não fazem sentido, lidar com julgamentos, críticas veladas, conversas rasas. É como atuar num palco onde o seu verdadeiro eu precisa se esconder para sobreviver. Há uma constante vigilância. Como você se veste, como fala, como se comporta, isso cansa. Mas quando você cruza a porta da sua casa, algo muda. A alma respira aliviada. É como se você finalmente pudesse tirar uma armadura invisível, soltar o ar preso no peito e ser simplesmente você. Sem medo, sem cobranças, sem explicações. Na sua casa, você pode colocar a música que toca a sua alma. Pode acender um incenso e sentir o ambiente sendo purificado. Pode ficar em silêncio por horas, sem precisar se justificar. É nesse espaço que sua energia se reorganiza, que sua alma encontra abrigo. Esse refúgio não precisa ser grande, luxuoso ou perfeitamente decorado. Precisa ser verdadeiro, precisa vibrar com a sua essência, precisa ser intencional. Cada objeto, cada canto carrega uma frequência. Um cristal, uma planta, uma vela acesa com propósito. Tudo se torna parte de um campo sagrado que você está construindo, mesmo sem perceber. A casa do escolhido não é apenas um lugar para dormir.
É onde ele mora do seu jeito. É onde ele escreve pensamentos profundos, medita, chora quando precisa, dança quando sente, conversa com o divino sem precisar de palavras. É o altar da sua alma. Talvez você já tenha percebido isso em detalhes simples. Aquele cantinho que você criou intuitivamente e onde sempre se sente mais centrado. Ou o banho demorado que vai além da higiene. É um ritual de limpeza energética. A roupa confortável que você escolhe quando chega em casa não é só uma troca física, mas também vibracional. Há casas que têm cheiro de proteção, um aroma que não vem de produtos caros, mas da energia que você cultiva ali. Pode ser o perfume do incenso, o frescor de um ambiente limpo, ou até mesmo o silêncio impregnado de paz. Algumas plantas parecem crescer mais ao seu lado, como se reconhecessem sua presença. Alguns objetos ganham valor sagrado sem que ninguém tenha te ensinado isso. Isso não é sobre manias ou obsessão por organização. É a alma buscando ordem no caos do mundo. É um desejo profundo de criar um ninho de regeneração, um casulo espiritual, onde você se cura, se fortalece e se prepara para enfrentar o mundo outra vez. E o mais bonito, quanto mais você respeita esse templo, mais ele te nutre, mais ele te revela. Porque a casa do escolhido não é apenas abrigo, é espelho da sua energia. Quando ela está vibrando em harmonia, você também sente mais clareza, mais intuição, mais força interior. Então, se você sente que seu lugar no mundo é dentro da sua casa, não se julgue, não se compare, não se cobre. Você não está se escondendo da vida, você está se encontrando. E quando chegar a hora de sair, será com mais consciência, mais presença e mais luz. Aliás, se esse conteúdo tocou algo profundo dentro de você, talvez seja a hora de dar o próximo passo na sua jornada de despertar. Eu quero te convidar a acessar meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos. Nele, compartilho como transformar a sua casa em um verdadeiro templo de cura, conexão e expansão espiritual. E muito mais. É uma leitura para quem sente que sua alma pede respostas, direção e reencontro com o que realmente importa. O link para baixar está na descrição e também no primeiro comentário fixado. Leia com o coração aberto. Sua alma vai reconhecer o que já sabia. Vamos continuar agora com a terceira verdade. Você tem um ritmo diferente do mundo. A terceira verdade que quero compartilhar com você é sobre o ritmo. Para quem é escolhido, o tempo parece correr em outra frequência. Observe o mundo lá fora. Tudo é urgência desesperada. Pessoas correndo para chegar a lugar nenhum, informação em excesso, conversas rasas, cada segundo precisa ser produtivo. Qualquer pausa é vista como preguiça, qualquer momento de reflexão é considerado perda de tempo. Mas o escolhido se sente diferente. Enquanto o mundo se apressa, sua alma quer desacelerar. Enquanto todos vivem conectados 24 horas no virtual, você sente necessidade de se desconectar para se reconectar verdadeiramente. Não é porque você não tem ambição ou sonhos. É porque sua alma anseia por profundidade, não por velocidade. Ela quer sentir cada experiência, não apenas colecioná-las. Você tenta se adaptar, tenta acompanhar esse ritmo frenético, mas logo seu corpo e sua mente começam a dar sinais. Dores inexplicáveis, cansaço crônico, sensação constante de estar no lugar errado, fazendo a coisa errada com as pessoas erradas. E então, você naturalmente recua, vai para casa, fica em silêncio e nessa quietude você percebe uma verdade fundamental. O problema nunca foi você. Era o mundo tentando forçar uma alma sensível e consciente a viver como se fosse inconsciente e desconectada. Deixa eu te explicar melhor como isso se manifesta no dia a dia. Enquanto todo mundo está correndo para pegar o primeiro ônibus, o primeiro metrô, chegando ofegante no trabalho como se fosse uma questão de vida ou morte, você sente que essa correria toda não faz sentido. Você prefere sair um pouco mais cedo, caminhar com calma,
observar o céu, sentir o vento. Nas conversas, enquanto as pessoas falam rápido, saltando de assunto em assunto, como se cada palavra fosse cronometrada, você sente vontade de pausas, de silêncios, de realmente digerir o que foi dito antes de partir para o próximo tópico. No trabalho, enquanto o mundo valoriza fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, como se fosse uma super habilidade, você percebe que sua mente funciona melhor quando pode se concentrar profundamente em uma coisa por vez. Você entende que fazer menos coisas com mais presença e qualidade vale mais que fazer 1000 coisas pela metade. Nas redes sociais, enquanto todos postam compulsivamente, consomem conteúdo sem parar, você sente uma fadiga digital. Prefere momentos de desconexão, de silêncio digital, para processar o que já absorveu. E aqui está algo importante. Essa necessidade de desacelerar não é preguiça nem falta de adaptação. É sabedoria ancestral. Sua alma sabe que existe um tempo para plantar e um tempo para colher, um tempo para falar e um tempo para escutar, um tempo para agir e um tempo para simplesmente ser. O escolhido não nasceu para correr sem direção. Ele nasceu para sentir o caminho antes de caminhar, para ouvir os sinais sutis, para perceber as oportunidades que só aparecem para quem tem paciência de esperar o momento certo. E isso só é possível quando você desacelera, quando você se dá o direito de viver no seu próprio tempo, no seu próprio ritmo. Pense numa árvore centenária. Ela não cresce rápido como o capim, mas quando está madura, oferece sombra, frutos, oxigênio por décadas. Ela constrói raízes profundas primeiro, depois se eleva. É exatamente assim que funciona o crescimento do escolhido. Por isso, estar em casa, em paz, seguindo sua velocidade interna, não é atraso ou falta de ambição. Porque enquanto o mundo corre em círculos, o escolhido caminha em espiral. Ele sobe, ele se eleva, e ele sabe que nada verdadeiramente transformador é construído na pressa. E você, como é que sente essa diferença de ritmo? Você já tentou forçar uma velocidade que não era sua e sentiu seu corpo e sua alma reclamando? Me conta nos comentários. Qual foi a situação onde você mais percebeu que seu ritmo interno é completamente diferente do ritmo que o mundo quer impor? Quero entender como isso se manifesta na vida de outros escolhidos. Quarta verdade. Você conhece a diferença entre solidão e solitude sagrada. A quarta verdade é uma das mais incompreendidas pelo mundo exterior. Existe uma diferença gigantesca entre estar só e sentir-se solitário. E o escolhido conhece essa diferença na pele. Quando as pessoas veem você mais quieto, mais recolhido, mais seletivo com suas companhias, elas automaticamente pensam: ele deve estar triste, deve estar se sentindo sozinho, precisa de ajuda. Mas o que elas não conseguem compreender é que o escolhido, quando se isola, não está fugindo das pessoas. Está se encontrando consigo mesmo. É naquele silêncio, naquele café tomado devagar, naquela luz dourada do final da tarde, que ele finalmente se escuta de verdade. Mais do que isso, é nessa solitude sagrada que ele se reconecta com algo infinitamente maior. Porque os escolhidos sabem, no fundo da alma, que as respostas que buscam não estão no barulho das opiniões alheias, mas no silêncio da própria consciência. É ali, nesse recolhimento, que você entende suas emoções sem julgamento, que conversa com o divino na sua linguagem particular, que chora todas as lágrimas que precisam ser choradas, que ri da sua própria descoberta, que recebe sinais e intuições que o barulho do mundo não deixava você perceber. Deixa eu te dar alguns exemplos de como essa solitude sagrada se manifesta. Você está sozinho em casa numa tarde qualquer, talvez preparando um chá, ou simplesmente sentado na sua poltrona favorita, e de repente sente uma paz que não consegue explicar. Não é tédio, não é solidão no sentido triste da palavra, é plenitude. É nesse momento que você pode processar as experiências do dia sem a pressão de ter que explicar para alguém,
o que está sentindo. Pode deixar as emoções fluírem naturalmente, sem máscara, sem filtro. Talvez você tenha conversas internas profundas, não no sentido de falar sozinho, mas de realmente dialogar com sua sabedoria interior. Ou você simplesmente contempla a chuva na janela, as nuvens passando, o movimento das folhas das árvores, e nessa contemplação encontra insights que nenhum livro de autoajuda conseguiria te dar. É nesse espaço sagrado que você lembra de uma verdade fundamental. Você nunca esteve realmente sozinho. Existe uma presença, uma força, uma consciência maior que sempre esteve ali, esperando você fazer silêncio suficiente para percebê-la. Pode ser que você chame essa presença de Deus, de universo, de energia, de eu superior. O nome não importa. O que importa é que nessa solitude você sente uma companhia que é mais real e reconfortante que qualquer presença física. Enquanto o mundo corre atrás de distrações para preencher o vazio, o escolhido aprende a ficar confortável com sua própria presença. E quem aprende a se sentir bem na própria companhia, nunca mais aceita qualquer tipo de relacionamento ou situação apenas para preencher um vazio. Você desenvolve uma intimidade consigo mesmo que é quase sagrada. Conhece seus ciclos internos, seus momentos de inspiração, seus períodos de recolhimento necessário. Aprende a respeitar esses ritmos sem se forçar a ser sociável quando sua alma pede silêncio. O recolhimento do escolhido não é depressão nem falta de vida social. É cura profunda, é pausa necessária antes do próximo salto. É mergulho interior antes da próxima expansão. É como se você fosse uma fonte que precisa se reabastecer no lençol freático da sua própria essência para depois poder jorrar água limpa e fresca para o mundo. Então, da próxima vez que alguém perguntar por que você some, por que prefere sua casa, você pode responder com tranquilidade: porque é no silêncio que eu mais me escuto e é ali que eu me fortaleço para ser quem realmente vim ser neste mundo. Quinta verdade: seu silêncio afina sua intuição e sabedoria interior. A quinta verdade que quero revelar para você é sobre um tipo muito especial de sabedoria que não se aprende em livros nem em conversas. Ela nasce no silêncio e só se manifesta para quem tem coragem de escutar o que vem de dentro. Quando o escolhido prefere ficar em casa, ele não está apenas descansando o corpo, está afinando seus ouvidos internos, está calibrando sua antena espiritual. Enquanto o mundo lá fora fala alto e desperdiça energia em ruídos, ele se recolhe para ouvir uma voz muito mais poderosa, sua intuição. É nesse silêncio, longe das distrações e opiniões externas, que você começa a perceber sinais que antes passavam despercebidos. Aquele arrepio que te avisa quando algo não está certo. Aquele sonho que parece mais mensagem do que invenção da mente. Aquela sensação inexplicável de que algo vai acontecer e acontece. Com o tempo, você entende que essa voz interior não é imaginação nem coincidência. É sua bússola espiritual, é sabedoria ancestral sussurrando, é seu eu superior tentando se comunicar com você através de sinais sutis, mas infalíveis. E é exatamente por isso que você se afasta da multidão e do barulho constante. Porque na agitação você perde essa conexão preciosa. E para um escolhido, perder essa conexão é como se perder de si mesmo. Pense na diferença. Enquanto a maioria das pessoas toma decisões baseadas no medo, na pressão social ou na opinião dos outros, você aprende a decidir com base no que sente verdadeiramente. Pode até demorar mais, pode parecer indecisão aos olhos apressados do mundo, mas no fundo, você está apenas esperando aquele sim interno que não deixa dúvidas. E quando esse sinal chega, quando sua intuição fala claramente, você age com uma segurança que impressiona. Você vai sem olhar para trás, porque sabe que está alinhado com algo maior que sua mente racional. Deixa eu te dar um exemplo concreto de como essa intuição se manifesta. Você está pensando em aceitar um emprego
que no papel parece perfeito: salário bom, benefícios, reconhecimento. Mas algo dentro de você hesita. Não consegue explicar logicamente, mas sente que não é o caminho certo. E você escuta essa voz interior, mesmo com todo mundo dizendo que você é louco por recusar. Meses depois, você descobre que a empresa estava passando por problemas sérios que não eram divulgados. Sua intuição te protegeu de uma situação que poderia ter trazido muito estresse e frustração. Esse é o poder que nasce do silêncio, da solitude consciente, do recolhimento sagrado. Por isso que você sente essa necessidade natural de estar mais consigo mesmo. Sua intuição está chamando, está crescendo, está se fortalecendo. E ela só consegue falar com total clareza quando o barulho externo diminui. Sexta verdade: seu recolhimento é preparação para o despertar. A sexta e mais importante verdade que preciso compartilhar com você é esta: sua preferência por ficar em casa, seu amor pelo silêncio, seu recolhimento natural. Tudo isso não é o destino final da sua jornada. É preparação. Você sabe aquela voz sutil que às vezes sussurra lá dentro, chamando você para um caminho diferente? Não é o barulho das ruas, das festas, dos grupos de redes sociais. É uma voz calma, quase um sussurro sagrado, que diz: venha para dentro. Aqui está a sua verdade. O escolhido escuta essa voz, mesmo quando o mundo inteiro grita o contrário. Ele sabe que é no recolhimento, no silêncio da sua casa, que vai encontrar as respostas que seu coração tanto procura. Esse chamado não é uma escolha racional. Não é algo que você aprende na escola ou que alguém te ensina. É algo que nasce das profundezas da sua alma, uma urgência espiritual, uma necessidade incontornável de se conectar com o que é realmente real. E por isso você, naturalmente, prefere a quietude da sua casa. Não porque queira se afastar do mundo para sempre, mas porque está se aproximando cada vez mais da sua essência verdadeira. Cada momento em silêncio é um passo mais próximo desse despertar. Cada pausa, cada respiração consciente, cada olhar para dentro é uma preparação para algo muito maior que está por vir. Porque aqui está a verdade mais profunda. Os escolhidos não estão perdendo tempo nem se escondendo da vida. Eles estão se preparando para despertar completamente. E esse despertar não acontece no barulho, acontece no silêncio sagrado. Quando você para, quando desacelera, quando se permite esse recolhimento, começa a perceber que existe um universo inteiro dentro de você, esperando para ser descoberto. Você sente clareza onde antes havia confusão, sente paz onde antes havia inquietação, sente uma conexão profunda com algo que não pode ser explicado, apenas sentido. E com esse despertar, vem também a compreensão da sua missão: ser luz onde há escuridão, ser calma onde há tempestade, ser presença verdadeira num mundo cheio de distrações vazias. O que parecia fugir do mundo se revela como o preparo para entrar no mundo com uma energia completamente transformada, mais consciente, mais forte, mais alinhada com seu propósito real. Se você se reconheceu em todas essas verdades que compartilhamos hoje, saiba de uma coisa: você não está sozinho. Você faz parte de um grupo muito especial de almas, que muitos chamam de os escolhidos. Pessoas que, mesmo em meio ao caos deste mundo, encontraram a coragem de se recolher, de ouvir o silêncio e de se conectar com sua essência mais profunda. Não se deixe abalar pelas vozes que não compreendem sua jornada. Não se sinta estranho por preferir sua casa ao invés da agitação externa. Não se culpe por amar seu silêncio, por respeitar seu ritmo, por honrar seus limites energéticos. Isso que você sente, isso que você vive, não é fraqueza. É uma força ancestral despertando dentro de você. É um dom raro que poucas pessoas possuem. Você está aqui neste planeta para ser luz, para transformar frequências densas em amor, para trazer calma e consciência a um mundo que corre desesperadamente sem direção.
E isso só é possível porque você aprendeu algo que poucos aprendem: a cuidar de si mesmo primeiro, a escutar sua voz interior quando ela chama, a respeitar os sinais que sua alma envia. Continue caminhando nesse caminho sagrado, mesmo que às vezes pareça solitário. Continue honrando seu tempo, seu espaço, seu ritmo único. Continue despertando para essa verdade profunda que a maioria das pessoas ainda não consegue compreender. E lembre-se sempre desta verdade fundamental: o mundo não precisa de mais pessoas fazendo barulho sem propósito. O mundo precisa urgentemente de escolhidos como você, pessoas que sabem que a verdadeira transformação começa no silêncio do coração e se expande através do amor consciente. Se você sentiu esse chamado tocando sua alma enquanto assistia este vídeo, eu tenho um presente especial para você. Meu livro digital, O Chamado dos Escolhidos, vai te ajudar a compreender ainda mais profundamente todos esses aspectos da sua jornada espiritual. É um guia completo para você abraçar totalmente quem você é e entender seu verdadeiro propósito. O link para baixar está aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Curta este vídeo se ele tocou seu coração. Isso me ajuda a levar essa mensagem para outros escolhidos que precisam ouvir essas palavras. Se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos sobre a jornada dos escolhidos. E por favor, me conta aqui nos comentários qual dessas 6 verdades mais ressoou com você. Quero saber qual parte mais tocou sua alma, porque sua experiência pode ser exatamente o que outro escolhido precisa ler hoje. Seja bem-vindo ao seu verdadeiro lar. Seja bem-vindo à sua essência. Seja bem-vindo, escolhido, à sua jornada de despertar. Até o próximo vídeo.